Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pod Eugênia, o podcast onde nós estamos trazendo assuntos que geram dúvidas na comunidade escolar. Eu sou a Kelly Martins e eu vou estar aqui nesta temporada junto com convidados abordando temas antirracistas. E o tema de hoje é sobre a literatura para a educação étnico-racial na educação infantil. Mas antes da gente começar, não esqueça de curtir, comentar e também de compartilhar o nosso conteúdo. Roda a vinheta! Hoje nós estamos aqui com a professora e escritora Tamires Aparecida, professora Marta Freire. Meninas, muito obrigada por aceitarem o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco sobre vocês, a trajetória, contassem um pouquinho sobre vocês, né? Posso começar? Pode. Então, eu me chamo Tamires Aparecida, sou professora dessa rede, sou PEI, né? Meu cargo é de PEI. E atualmente eu estou como agente GRA, mas já passei pela coordenação também. Costumo dizer que eu sou cria do curso normal, graduada em pedagogia, com pós-graduação em docência em educação infantil e em relações étnico-raciais pelo Pedro II, né, que é o Hererivar, que é o meu amorzinho, né, onde eu aprendi muito. E sou a mãe do Elon, esposa do Aldrey e filha da Rita. Essa é a minha trajetória e minha apresentação para vocês. Eu sou Marta Freire Modesto, eu sou professora de língua portuguesa, minha graduação. Estou na prefeitura faz alguns anos. Atualmente eu trabalho como agente de apoio à educação especial e para mim está sendo um privilégio poder aprender, compartilhar saberes. Um tema tão maravilhoso, tão significativo como é a questão das relações étnico-raciais, né, no nosso cotidiano, né, que nós possamos aproveitar, vivenciar esses momentos e levarmos essa nova ideologia, né, adiante. Então, para a gente começar, eu queria perguntar para vocês por que é tão importante abordar a literatura étnico-racial na educação infantil? Posso começar, Marta? Pode. Então, é importante a gente entender a estrutura do Brasil e como ele foi constituído. E que existe uma lei dentro da educação, né, que nos garante o direito a entender melhor as nossas raízes, que é a Lei 10.639, de 2003, e desde então a gente vem pensando a educação étnico-racial dentro da escola, né? Ela nunca esteve afastada da sociedade, ela está ali, né? Mas como a gente vai abordar o que pensar dentro da escola, já que o racismo, já que o preconceito, ele atravessa a nossa sociedade e a escola está inserida nessa sociedade. Então a gente precisa começar a pensar sobre isso, né? E a 11.645 de 2008, ela vem trazendo também essa reflexão para os povos originários, né? E para a gente pensar. Então elas fazem essa junção e a gente começa a potencializar e pensar as relações étnico-raciais nas estruturas da nossa escola, das nossas salas de aula. Então, a importância é realmente a gente refletir e trazer todo esse pensamento para a nossa prática pedagógica, né? Até porque a criança, né, na educação infantil, ela está em processo de desenvolvimento da sua subjetividade, da sua identidade, e ela tem o direito de saber, né, a sua origem, ela tem o direito de saber como a nação foi constituída. E é fundamental, na minha opinião, é fundamental que se aborde esse tema na educação infantil. Até porque quando o ser humano ele cresce se apropriando, né, do que é interessante, do que é fundamental para a sua vida, ele se torna uma pessoa
mais feliz, mais responsável, uma pessoa que respeita as diferenças, vai respeitar a pessoa branca, a pessoa negra, os povos originários, as pluralidades. Então eu acho muito importante que se normalize, na verdade, né? Que realmente fique muito evidente essa questão de trabalhar as questões étnico-raciais na educação infantil. E aí, Marta, você falou sobre... Você quer falar? Não, pode falar. Você falou sobre identidade. Então, como que a literatura pode contribuir para a construção da identidade da criança? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Eu queria pontuar aqui, não sei de cabeça esse trecho, por isso que eu printei aqui, tá, gente? Tá aqui no meu celular, então assim, eu vou ler, tá dentro do material que eu vou citar daqui a pouco, que é a Gerência de Educação Étnico-Racial da Prefeitura do Rio, né? E dentro desse material que a Gerer traz, ela traz uma fala da Lélia Gonzalez que diz assim, sobre o que a gente começou a conversar, tá? Estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros onde mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das classes populares, da mulher, do negro e do índio, indígena, né? Porque ela faz essa correção, na nossa formação histórica e cultural. Então, assim, a gente já sabe que isso não está contado nos livros, na nossa história, nos nossos heróis. E aí a lei vem para reafirmar, para dizer, epa, nós temos uma história. Epa, nós estamos aqui. E como que a gente vai falar para essa nova geração que nós estamos aqui, fizemos parte dessa formação, dessa sociedade brasileira? É a partir daí que a gente, durante muitas lutas, né, do movimento negro, que a gente começa a entender que a gente precisa ter essa lei para conseguir ser respeitado e ser ouvido, né, dentro dos espaços escolares. A gente precisa contar a nossa real história. E a gente precisa contar desde pequeno, desde a educação infantil. Não cabe mais falar só a partir do Fundamental 1. Né? As nossas crianças, elas são flores que nós precisamos regar. E eu acho que é aí que a gente começa a pensar sobre a literatura que você perguntou. Mas eu queria que você perguntasse de novo para a gente entrar nesse tema com mais vigor. Então, a Marta falou sobre identidade. Sim. E aí eu queria que vocês falassem um pouco de como a literatura, como a literatura pode ajudar a construir uma identidade positiva nas crianças. E aí, Marta, você fala? Podemos contribuir um pouquinho, né? Nós falamos. Gente, a Marta, vocês não estão entendendo. A Marta é maravilhosa. A literatura, ela tem como princípio assim, universal, né, a recreação, tem aquele diálogo com o lúdico, a questão desenvolve a questão da imaginação, né? Tanto é que o texto narrativo, ele é muito estético, as questões iconográficas também tem todo um cuidado, né, para que essa literatura infantil possa envolver a criança, né? Mas, além disso, a literatura, ela contribui muito com o desenvolvimento da criança, porque ela mexe, de certa forma, com o desenvolvimento da linguagem, a questão socioemocional. A criança, ela consegue se reorganizar quando ela tem acesso a uma literatura interessante. De repente a criança tem algum problema, algum contexto, e ela consegue fazer uma ponte entre o lúdico e o real, né? Entre o lúdico e um problema que ela tem, e ela pode superar esse problema. Então quer dizer que a literatura ela contribui muito para a questão da identidade, né, dessa criança. E é exatamente isso, né? A gente precisa entender a importância da literatura desde a educação infantil, tá? É desde a educação infantil. Ela precisa perpassar, né? A gente não consegue não consegue formar um adulto leitor sem trazer para ele essas literaturas, né? E a literatura afro-referenciada e afrocentrada são duas literaturas aí que a gente precisa entender, né? Qual é a afro-referenciada? O que é uma literatura afro-referenciada? Quando a gente vai à Bienal, por exemplo, e a gente não sabe o que escolher.
E a gente precisa pensar na literatura afro-referenciada, que são literaturas de autores negros, né? Literaturas que pessoas que vivenciaram, permearam toda a história, né? Foram atravessadas pelo racismo estrutural, pelo racismo escancarado. Elas passam e elas escrevem sobre isso, né? Mulheres, homens, elas vão escrever sobre as suas literaturas, sobre as suas vivências. Essa é uma literatura afro-referenciada. A literatura afrocentrada. Centrada são pessoas, né, que estão estudando, que estão aí se dedicando a esse estudo e escrevem sobre isso. E aí são pessoas brancas que escrevem sobre personagens negros, né? E a gente precisa ter esse filtro de entender que existem essas duas literaturas e que elas precisam ser respeitadas. E aí eu chamo um ponto de atenção, né, para a Prefeitura do Rio, porque ela tem uma gerência de relações étnico-raciais, e essa gerência de relações étnico-raciais, ela colocou disponível para todos os professores uma lista. Ela filtrou uma lista de literaturas, né, para ajudar a potencializar o trabalho antirracista dentro da sala, o trabalho autorreferenciado, né, esse trabalho de positividade a essa criança. Há anos atrás a gente não tinha essa literatura e hoje a gente já tem. Inclusive a gente não tinha esse debate, tá? A gente não tinha esse debate e hoje a gente tem. Então a gente daqui da rede, da prefeitura, a gente tem uma gerência. Então aqui é o que eu sempre falo, não cabe mais ninguém que tenha uma matrícula na SME falar que não sabe, que não conhece a Geré. Não cabe, tá? Eles têm um site, eles têm 2 guias, um guia teórico e um guia prático. Calendário, tudo pronto, não cabe mais ninguém falar que não sabe. Nós somos a rede que tem uma gerência pensando sobre isso, tá? A gente tem uma gerência e uma gerência potente, uma gerência que pensa sobre criança pequena, criança, né, ali no seu estágio da adolescência e no jovem, porque a gente tem até o carioca, né? São esses jovens que estão saindo aí. Então é uma gerência que pensa num todo nessa sociedade. Então é necessário e é urgente a gente não ter essa fala. A gente não pode dizer na rede municipal de educação do Rio de Janeiro que a gente não trabalha com educação étnico-racial, porque a gente não quer. A gente precisa trabalhar, a gente tem que trabalhar, a gente tem uma gerência. Inclusive, toda vez que a gente vai à Bienal, né, eles colocam essa listagem disponível para que a gente consulte, para que a gente chegue à Bienal já com esse acervo na mente, no papel, né? E eu acho que o desafio maior aqui é a gente não ter mais essa fala de que a gente não conhece na rede municipal do Rio de Janeiro. A gente tem uma gerência e a gente precisa potencializar essa gerência. E acima disso, né, a gente tem uma lei, tá? E a gente precisa cumprir essa lei. Se apropriar mesmo, né? Se apropriar. Porque o conteúdo está aí disponível, como você mesma disse. Então é se apropriar disso. E legal também é a gente entender que tem formação online da Geré, a gente tem formação presencial da Geré. Então, assim, é o que você falou, tá tudo aí. Só vamos fazer, entendeu? Colocar a mão na massa e realizar aí o nosso trabalho com as literaturas e para além das literaturas também, né? Com certeza. Concordo com a Tamires, ela foi maravilhosa no seu discurso. Endosso tudo que você disse, maravilhoso. E trazendo para o lado pessoal de vocês, a gente falou sobre identidade positiva, né? A construção da identidade positiva das crianças, e trazendo para vocês, a literatura foi importante para a construção da identidade positiva de vocês?
Agora eu vou falar um pouquinho. Isso aqui. Já tenho mais de 50 anos, mais de meio século, e eu passei pela questão sistemática da educação, e eu sempre fui uma criança muito observadora, e eu vivi todas essas etapas de cancelamento da imagem da criança negra na literatura. Eu era uma criança que gostava muito das cores, dos livros literários, né? Mas eu lembro quando eu era pequena, eu recebi uma cartilha chamada Pompom, e nessa cartilha os personagens principais eram Olavo, Moema e Diva. Eu ficava observando aquelas crianças e eu ficava me procurando. Eu queria me ver ali. Eu sabia que eu estava vendo pessoas, né? Mas a minha cor, o meu cabelo, a minha identidade, eu não vi. Eu era criança. É como ela falou uma certa hora, que a criança ela vê tudo, ela percebe tudo, né? Inclusive a ausência da sua imagem no livro literário, né? Na literatura. E isso eu cresci com muita dificuldade, era um preconceito muito grande, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de arte. Então eu me refugiava na música, que eu amo, eu me refugiava nos contos da minha mãe, que ela contava muitas coisas de infância, nas brincadeiras pedagógicas, que eu nem sabia que eram brincadeiras pedagógicas, mas a minha mãe brincava comigo fazendo panelinha de argila, contando sobre a vivência dela, né? Uhum. E isso eu fui crescendo. Quando eu passei para o fundamental, a mesma coisa. Passei era segundo grau também, né? Sempre a questão do negro visto de forma pejorativa, invisibilizada. Cheguei à faculdade também, encontrei dificuldades também em abordar sobre esse tema. Inclusive, a minha monografia, para eu conseguir um orientador, foi assim, eu tive que fazer assim, milagres, né? Foi meio complicado, porque ninguém queria pegar a minha monografia, porque ela estava direcionada ao tema da criança negra, do lugar do negro, né? Então, para mim, essa questão dessa pergunta, né, da identidade positiva, eu me reorganizei enquanto mulher, criança preta, com a resistência, que agora que eu tenho esse discurso, né, baseado na minha ancestralidade, eu me reorganizei, eu fui crescendo e assim, não tive problema de me comunicar, de socializar com as pessoas, mas foi muito difícil porque a invisibilidade era gritante. O tratamento dos professores também não era, eu percebia claramente, não era muito favorável, e ainda assim eu segui nos meus estudos e consegui vencer. E é isso. É uma história de vida, né, gente? E quando ela me pergunta, né, o que a literatura influenciou, eu sou cria de escola pública, desde pequena. Eu estudei minha vida inteira numa mesma unidade, né, que antigamente o Estado pegava desde a educação infantil, né, então eu entrei lá e saí só formada, né, como em formação de professores. E a literatura não fez parte da minha vida, tá? Eu sou mais nova que ela, mas a literatura por um todo, tá? Não é só a literatura da escola, né? Da escola. A minha família não me incentivou, tá? E é muito engraçado porque toda vez que a gente vai em qualquer formação sobre literatura, escrita, perguntam assim, o que você lembra da sua alfabetização? Gente, eu não lembro. Eu não sou uma pessoa, né, muito mais velha, mas eu não lembro. Quando que você começou a ler? Qual foi a cartilha? Não sei. Quando eu vi, eu já estava lendo. E não li cedo, tá? Eu fui uma pessoa que foi alfabetizada lá para o segundo, quase terceiro ano. Então, eu demorei a ler. Mas eu lembro de uma coisa já no meu antigo ginásio. Uma professora de história, Érica. Nunca mais vou esquecer a fala dela. E eu não lembro em que fase eu estava ali. E ela falava muito da Mesopotâmia. Falava muito sobre a África, sobre o Egito. Ela era uma professora de história, então ela trazia. E
eu lembro que ela deu um livro pra gente ler, eu não lembro agora qual, e ela fez uma seguinte pergunta: quem aqui esse ano já leu um livro? E aí eu falei assim, gente, quantos livros você já leu na tua vida? Gente, aquilo bateu em mim. E eu falei assim, eu nunca li livro nenhum. Eu já estava no antigo ginásio. Eu tinha lido o quê? O que eu tinha lido aquele ano? E ali, já no ginásio, antigo ginásio, eu falei, eu preciso ler. E eu não tinha esse incentivo em casa, tá? Minha mãe não é uma pessoa leitora. E ali eu entendi que eu precisava me conectar com essa literatura, mas já não era tanto uma literatura infantil, tá? Então eu realmente não tinha essa noção de literatura, como muitas crianças não têm, tá? Então assim, quando a gente fala dessa literatura desde pequena, é porque a gente precisa apresentar essa criança que a gente tem livro, a gente pode ler, e que a gente lê de formas diferentes. Que a gente não teve, né? O que a gente não tive. Então, assim, pra mim, falar sobre literatura é um desafio. Porque eu fui apresentada muito tardiamente, né? Eu não tive essa literatura, eu não lembro da literatura na minha alfabetização. E eu não tô falando de educação infantil, eu fiz educação infantil, tá? Mas eu não lembro. Mas talvez eu lembraria no primeiro ou no segundo, eu não lembro. De fato, eu não lembro. Eu começo a ter esse contato com a leitura no antigo ginásio, com essa professora que questiona a turma. E aí a gente acha que o adolescente tá ali, mas não tá, e aquilo bateu em mim no sentido assim, gente, será que tem algum problema que eu não consigo ler um livro? E dali começou o estalo de eu começar a ler, de eu começar a ir à biblioteca, porque inclusive a biblioteca da escola que eu estudava era rica, né, porque ela ainda tá lá. E como assim? Eu não tinha contato com aquela biblioteca. Foi aí que eu fiz a carteirinha da biblioteca. Foi aí que eu comecei a ler gibi. Gente, eu não lia gibi. Como é que eu ia ler uma literatura maior? E ali que eu tive contato com essa literatura. Então, pra mim, foi muito tarde, né? Mas você tá dizendo que você teve contato com a literatura relacionada às relações étnico-raciais? Não. Isso aí foi literatura. Bem depois. Bem depois? A gente não tinha naquela época, né? Eu tenho 33 anos. Há 20 anos atrás, a gente não tinha essa literatura. A gente tinha outros tipos de literatura. Uma literatura que a colega aqui falou, né? Sem nenhuma referência. E aí eu vou bater num ponto, vou tocar, na verdade, num ponto meio delicado, porque eu não sou retinta. E a sociedade quer me desestruturar como uma mulher negra. E aí a sociedade não quer me ver. Ele diz que eu sou sarará, que eu sou a crioula, que eu sou a amarela. Que você nem é pretinha, só o seu cabelo que destoa. Porque se você alisar o cabelo, e aí a gente tem que ter essa questão, né, de como essa literatura chega, né, em todas essas crianças, né, principalmente na retinta. Como é que é essa literatura? Como ela está sendo escrita? Por isso que eu trago na minha fala anterior sobre o afro-referenciado e o afrocentrado. Quem escreve, tem o poder de fala, tem ali um lugar de fala. E eu não estou desmerecendo todas as outras escritas, mas é porque você sente na pele, você percebe. Uma professora, quando ela escreve uma literatura, e você me apresentou como escritora, gente, eu nem me coloco nesse ponto, porque assim, eu só escrevi um livro. Depois nós vamos falar do seu livro. Pois então assim, eu ainda não consigo me ver, né? Mas o encontro com a literatura foi muito tardio. E, claro, não tinha essa gama de variedade literária preta, negra que nós temos hoje. E é isso, né? É bem recente esse boom necessário da literatura.
E é recente, assim, nós podemos observar que essa produção literária tem a ver assim, com o nosso maravilhoso movimento negro, que Deus foi Léa Gonzalez, sabe, Deus do Nascimento, aquela coisa toda. Eu lembro também de onde de Tia Ciata, que graças a Deus existiu, né? Então a gente também entende que, e a mesma coisa é a visibilidade do negro na mídia. Não é porque eles estão colocando a maioria, não é porque é bonzinho, é porque virou um negócio também, né? Um negócio lucrativo. Eles estão descobrindo que o negro também tem poder de compra. Não é só o branco que tem, o negro também tem poder de compra, né? Embora nós saibamos que a classe negra ainda tem muita dificuldade por diversos contextos, né? Em relação à questão financeira, mas ele tem poder de compra também. Assim como a mulher negra tem um poder de compra para comprar sua maquiagem, agora tem muita maquiagem, né? Mas vamos voltar ao nosso tema central. Então, Marta, você falou da sua monografia, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela. Eu vou fazer uma colinha aqui. Você falou, o seu trabalho de conclusão de curso foi sobre a representação e identidade afro-brasileira na literatura infantil. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que era antes, como está agora, fazer essa comparação. Eu já até falei um pouquinho como era antes, né? Sim, aquela coisa da invisibilidade do negro. Quando você tira a visibilidade de uma pessoa, né? Você não é só a imagem, você tem o objetivo de acabar com a cultura, de deixar de lado, de diminuir a identidade, a cultura, né, as contribuições dessa pessoa, no caso da pessoa negra, ela fica invisível, ela enfraquece, né, porque está invisível. Né, o que não aparece, o que não é visto, né? É complicado. Mas a minha monografia eu fiz porque, por todos esses motivos. Desculpa só te interromper, você fez a sua monografia foi quando? 2009. Já tem uns 10 anos. 10 anos, né? 10 anos atrás. Foi uma graduação tardia, né? Quando eu percebi que eu podia fazer uma graduação, porque até isso, né, o racismo faz com a gente, né? Ele tira a nossa potência, você não consegue enxergar a sua potência, a sua potencialidade de fazer, de acontecer, de protagonizar a sua própria vida. E quando eu entrei nesse contexto da minha monografia, como eu falei, os professores não queriam me apoiar, a turma inteira conseguiu um professor, né, para poder ajudar na monografia, mas eu não consegui. Até que eu falei com a professora, eu não estou conseguindo, né? Ela disse, Marta, ela olhou assim, ela pensou, eu não fiz ainda nenhum trabalho relacionado com o negro. Eu vou pegar então sua monografia, eu vou te ajudar nessa questão. E a minha monografia foi a minha voz, foi o lugar onde eu pude, até a professora falou, Marta, eu escrevi tanto na minha monografia. Ela, Marta, minha querida, eu mesmo escrevi muito, mas ela foi me ajudando, foi reorganizando todos os textos, né? Mas foi a minha voz. Eu pude falar sobre essa questão, né, o problema do negro invisível. Primeiro, uma primeira parte, eu abordei sobre a questão do negro, né, subjugado essa questão ideológica, né, o discurso ideológico, que era centrado no branco. Então, esse discurso ideológico, ele era extremamente racista, porque ele foi baseado no darwinismo social. E o darwinismo social, ele aborda, né, ele tem como pilar o racismo, a hierarquia de classes, né, de raça, hierarquia de raça. Então, eu abordei sobre isso. No segundo momento, eu abordei sobre a questão de como a literatura via a criança negra, como ela era representada, como era nas narrativas, como ela era representada, né, em contextos históricos, depois em contextos mais atuais. E depois eu falei sobre quando vem o movimento negro, né, e quando o próprio negro ele reivindica a sua ressignificação de identidade. Então ele já começa a ter um olhar
mais, posso dizer assim, um olhar mais autônomo sobre si, e ele reivindica e cobra por uma ressignificação de identidade, né, baseados em discursos contemporâneos. Então, eu vi, o recorte que eu peguei de alguma literatura, ele vem do século XX até XXI, não foram muitas literaturas, mas pegou do século XX ao XXI, então começou com Lobato, passei por a menina do laço de fita, o cabelo de Lelê, e fui observando nesse percurso como se deu, né, essa reivindicação. A literatura, inicialmente, e quando começou a aparecer a criança negra como protagonista, a literatura ela vinha de forma a reivindicar também o lugar do negro. Era aquela coisa mesmo de buscar assim, porque a criança não é bem cuidada na escola, não é bem cuidada na sociedade, e não pode ser assim, ela tem que se amar, entendeu? Foi nesse contexto. Depois, a literatura foi dando ares de conquistas, né? Já foi uma literatura mais leve, como são essas aqui atualmente, né? Mas mesmo assim, a que nós encontramos para trabalhar foi o Cabelo de Lelê. Porque o Cabelo de Lelê eu acho muito interessante, porque é um livro muito filosófico. Ele aborda sobre aquele cabelo que Lelê tem, que é enorme, não consegue arrumar aquele cabelo, e a gente podemos levar para a questão de esse cabelo, fazer uma analogia como se fosse o pensamento da Lelê, um pensamento complicado, não estava bem definido, não estava sadio. E ela busca em um livro, argumentos para ela poder se desenvolver, para ela poder sair daquele momento difícil que ela vivia. Ela encontra nesse livro a história, né, da África, ela começa a entender de onde ela veio, ela começa a entender a beleza que ela tem enquanto uma menina negra, e ela, a partir do momento que ela tem esse contato com esse livro, que é libertador, Lelê, ela muda de postura, e ela entende que o cabelo que ela tem é assim porque ela herdou dos seus ancestrais, e é um cabelo bonito sim, é um cabelo que pode ser usado de muitas formas. É por isso que eu também gosto muito de usar o cabelo de muitas formas, variado, né? Então a Lelê, ela passa a se entender enquanto criança, né? Ela consegue ter um contato mais íntimo com a sua personalidade, com a sua identidade, com a sua subjetividade, e mesmo assim, ela não discrimina a criança branca. Ela tem a última página do livro da Lelê, ela está com as crianças brancas, e a última página, a autora do livro, ela não fecha essa história, ela pergunta: e você? Né? Você está contente com o que vê? Então ela consegue, fazendo dessa forma, ela consegue ampliar esse texto para que o leitor, né, dê continuidade. Ela consegue levar o leitor ao pensar, né, desenvolver um pensamento crítico, e pega a questão filosófica desse livro, né? Então, nós podemos observar que, no fechamento da minha monografia, que o quanto foi importante, né, esse movimento para a população afro-brasileira, né, e quanto foi libertador. E aí, seguiu, foi isso a monografia. Quer falar? É importante, né? Ela fez uma monografia 10 anos atrás, né? E lá no início a gente tem essa referência mesmo dessa literatura, como ela citou. E essa literatura abriu portas, sim, tá? Só que é importante dizer que ela abriu portas e deu, não só ela como outras, né? Só que hoje em dia a gente tem aí uma gama muito maior, que foi o que a colega citou, né? Naquele período ninguém queria orientá-la. Naquele momento não se falava sobre isso. Aí a gente tinha uma literatura, outra muito espaçada, né? Sem essa referência positiva desse personagem negro, né?
mais estereotipado, você diria? Bem mais estereotipado. E aí hoje a gente tem essa literatura positiva mesmo. E por vezes, às vezes, eu fico muito chateada quando eu chego às unidades e eu encontro a literatura certa com propostas de atividades erradas. Tá? A literatura é uma boa literatura. Só que a pessoa consegue estereotipar uma boa literatura. Então, assim, foi importante a monografia dela, essa abertura, só que a gente tem uma gama aí, principalmente de literaturas afro-referenciadas, que é a que eu defendo muito, né? Que são pessoas negras escrevendo sobre pessoas negras. A gente cansou de ter outras pessoas escrevendo sobre as nossas histórias. É o que ela está falando. Exatamente. Ela falou exatamente isso. Ela tinha muita coisa para falar na monografia dela, porque era ela falando. Era a história dela. Era a construção dela. Exato. Entender a literatura. Então a gente cansa. E acabou. A gente não precisa que o outro conte a nossa história. A gente quer contar a nossa história. A gente quer contar as nossas dores e as nossas alegrias e conquistas. Tá? Nós somos oriundos de reis e rainhas. Os escravizados que chegavam aqui, eles não saíram de África escravos, escravizados, né? Mas eu falo escravos porque chamavam assim. Não saíram de lá escravizados. Eles eram filhos, reis, rainhas. O nosso black é de rainha. O nosso black é de rei, é de príncipe. E por que estereotipar? E por que dizer que tem muitas coisas aqui? Tem muitas coisas na cabeça de todo mundo. Entende? Porque o meu cachinho... eu gosto muito de uma frase que eu falo... O meu cabelo é um montão de texto. E é mesmo. Mas o seu cabelo liso também é um montão de texto. Pera lá. Respeita toda essa minha ancestralidade que chegou aqui. Respeita os indígenas que já estavam aqui contando a sua história. Sendo reis e rainhas desse território. Então, assim, é urgente que a gente conte a nossa história. Que as nossas crianças protagonizem as suas histórias. É urgente, né? A monografia dela foi importante naquele período. Só que hoje a gente já se encontra num outro momento dessa literatura afro-referenciada. De autores, eu trouxe aqui vários autores que contam as suas histórias, contam as suas vivências de vida e de experiências com a literatura. Tamires, você pode compartilhar alguma atividade que você já fez que utiliza essa literatura pra gente, por favor? Então, gente, eu não sei se está dando para aparecer aqui, mas eu trouxe várias literaturas, eu tenho muitas aqui do lado, mas não deu para colocar na mesa. E no EDI que eu trabalhava, a gente precisava trabalhar com as famílias, a gente convidou, vou falar rápido, tentar ser rápida, tá? A gente convidou as famílias para participar de um momento, né? O nome da temática era Minha Família é um Talento. E a gente precisava trazer essas famílias com talentos diversos. A minha mãe é cabeleireira, trazia. Meu pai é cantor, canta na igreja. E super legal. E a gente trabalhou, só que eu queria saber o que eles viam da janela deles, né? E aí eu usei essa literatura aqui do Otávio Júnior, da minha janela, que é maravilhosa. E aí a gente trabalhou de diversas maneiras, né? Eu li a literatura, depois eles leram, recontaram, fizemos um vídeo recontando, né? Em seguida nós fizemos o desenho espontâneo do que cada um via da sua janela, do que a gente via da janela desse EDI. E foi uma loucura, gente, porque no dia que os pais vieram participar da dinâmica do que eu vejo da minha janela, eu pedi um tijolo. E aí foi uma loucura, porque todo mundo veio com um tijolo assim, ó. E aí eu lembro que a diretora falou assim, mas que tanto tijolo, que atividade é essa? E aí eu comecei a chamar essas famílias para observarem o que elas viam das janelas delas e o que elas queriam ver da janela.
E não era a janela da rua somente, era a janela de dentro de você, a janela que você queria ver para o seu filho, dos seus sonhos, né? Porque o Otávio Júnior aqui traz a realidade de uma comunidade carioca, que é uma comunidade que tem de tudo, tem alegria, tem água, tem crianças indo à escola, brincando, mas tem também a parte que a gente não gosta. São crianças presenciando, né, tiros, tristezas. E aí eu perguntava, jogava essa pergunta para os responsáveis, depois de ter trabalhado muito com as crianças, tá? Em sala, escrevendo. A gente fez uma lista de palavras do que as crianças tinham gostado no texto, desenhos. E aí eu chamei os pais para essa dinâmica e eles falaram muitas coisas. Teve gente que chorou, com sonhos que eram sonhos de adultos que eles projetavam nos seus filhos. E eu convidei a eles desenharem esses sonhos nesses tijolos. E a gente criou uma grande parede do que eu via da minha janela, do que eu queria da minha janela, né? E eu acho que esse livro do Otávio Júnior, peço licença a ele para falar sobre a literatura dele, ela é de um grande potencial. E quando ele convida para a gente assistir o que a gente tem na nossa janela, é essa janela, né? Essa janela da alma, essa janela do sonho, essa janela do protagonismo. O que você quer protagonizar na sua vida? Qual é o sonho que você quer ter para o seu filho, para você convidar? Então eu acho que essa atividade me marcou muito, porque além de ter ficado lindo, porque a gente teve diversas janelas, as crianças se viam naqueles desenhos, se viam naquela proposta de atividade, né? E é uma proposta que trabalha realmente o sonho, o potencial e o protagonismo, não só da criança, mas daquela família, né? A gente precisa dar voz a essas famílias também. A gente precisa ouvir mais essas famílias, o que elas têm a nos dizer, o que elas têm a nos falar sobre esse histórico dessa criança. Então, assim, para mim, de todas das propostas que eu fiz, essa me marcou muito, tá? Porque não tinha um responsável que não passasse no corredor daquelas janelas e não ficasse admirado, e não tirasse foto e não se visse ali, né? Foi muito legal essa proposta. Você pode falar um pouquinho também do seu livro que você escreveu, por favor? Então, gente, de primeira mão para vocês. Esse livro aqui é Lon, o menino que queria ser pai. Ele é todo inspirado, tá? Não vou dar o spoiler de abrir. Ele é todo inspirado numa história do meu filho. E quem me incentivou a escrever esse livro foi a Lucimar Cunha, tá? Que é uma querida também, que tem várias literaturas. Ela tem esse preto pretinho, negro negrinho, que, gente, é maravilhoso. Eu conheci a Lucimar num curso que eu fiz de contação e inspiração em literaturas griot, com a Sinária Arruba, que atualmente é diretora, se eu não me engano, do Museu da História e Cultura Afro-Brasileira, que é o MUCAB, aqui no Rio de Janeiro, né? E a gente se conheceu ali. E em uma das propostas ela me incentivou muito a escrever, a colocar para fora o que eu tinha. Então, assim, eu fui apresentada à literatura muito tarde, então não tenho potencial de escrever. E elas me mostraram ali naquele curso, né, de contação de história que eu podia escrever. E aí veio, né, essa história do meu filho, que é um menino, né, negro, e inspirada ali na relação dele com o pai dele, que é uma inspiração. E é muito difícil você ter um pai na literatura, essa inspiração da paternidade, de uma paternidade negra, né, dessa inspiração de quando crescer ser parecido com o pai, é mais ou menos isso, né? E eu trago essa historinha de uma forma bem leve, bem inspirada nele, e espero que vocês gostem, quem lê. E eu começo a pensar em escrever mais a partir desse curso também, sobre o meu potencial de escrita, porque o que a colega diz aqui é isso, nós somos silenciados. Você não sabe, você não consegue, a sua história não tem importância. E aí, nesse curso, eles dizem pra mim, você consegue.
você tem potencial, você consegue escrever. E aí eu começo a escrever sobre tudo, tá? Eu escrevo quando eu tô triste, eu escrevo quando eu tô feliz, eu escrevo quando eu me aborreço, eu escrevo quando eu tenho um podcast, que agora eu vou escrever sobre isso, e a gente vai escrevendo, e a gente precisa ter essa escrevivência, que eu vou trazer aqui agora, esse termo da Conceição Evaristo. A gente escrever as nossas vivências. A gente precisa dar voz ao nosso eu, à nossa ancestralidade, a tudo o que nos foi negado. Então, eu acho que a lei vem potencializar isso. E a literatura, ela é importante, sim, desde a barriga, né? Você contar histórias, você ler histórias, você potencializa essa criança, você potencializa essa imaginação, essa criatividade. Então, gente, história, literatura é o caminho, é a gente potencializar mesmo as nossas crianças para o futuro. Nossa, foi incrível essa conversa. Foi difícil, gente. A gente poderia ficar falando aqui, tem assunto que... Nossa, mas eu quero agradecer a vocês por aceitarem o convite, por ter trazido esses questionamentos, essas reflexões. E muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Eu que quero agradecer por esse convite maravilhoso, um grande desafio, porque estar diante das câmeras não é algo muito fácil. E eu fiz a minha monografia faz muito tempo já, né? E você esquece, quando você está na faculdade, você está ali naquela potência mesmo ali, convivendo com pessoas, formando opinião, discordando, concordando, e sua mente está mais assim, envolvida naquilo. Mas faz tempo que eu terminei minha faculdade e assim, e a gente esquece algumas coisas, né? Mas a senhora não esqueceu nada. Gente, ela tá super afiada. Falou tudo. Falou tudo. Mas foi maravilhoso. Compartilhar conhecimento e receber também, e aprender. Aprendi muito com você, aprendi muito com a Kelly também, com essa gentileza toda, essa beleza, essa competência. Amei o podcast. Eu que aprendi com vocês. Muito obrigada por aprendi tudo. muito mesmo. Então, eu quero agradecer o convite, né, o convite da Eugênia, da Camila em específico, né? A Camila foi me apoiar, uma querida. Agradecer a vocês da mesa, foi muito importante estar com vocês potencializaram, e a gente conversou de uma forma muito leve, né? Agradecer também a minha liderança, né, da GRA, que me liberou para estar aqui participando, e agradecer a todos que vieram antes de mim. E eu queria trazer uma musicazinha que diz mais ou menos que tudo que está aqui dentro de mim eu ofereço a vocês, e tudo que vocês têm, vocês podem me oferecer de bom, né? E na cabeça, no coração e na boca, que tudo que procede de mim chegue em você de maneira leve, que esse podcast possa chegar em você de uma maneira leve, né? Então a gente vai começar assim: Funga, lafia, axé, axé. Funga, lafia, axé, axé. Funga, lafia, axé, axé. Vamos juntos? Funga, lafia, axé, axé. Funga, lafia, axé, axé. Funga, lafia, axé, axé. Que tudo que foi conversado aqui chegue aí na sua casa, no seu celular, no seu computador, de maneira potente, e que a gente possa continuar trabalhando de maneira a protagonizar a beleza e as nossas histórias por aí. Beijo, obrigada, gente. Um abraço. Se você ficou até o final, não esqueça de deixar sua opinião, um comentário sobre o nosso assunto. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.